E aí, galera, hoje eu vou falar sobre freios e basicamente sobre a diferença da mangueira de borracha para aeroquipe e como que funciona mais ou menos vamos dizer assim, na prática, a frenagem dianteira e a traseira. E eu vou começar falando sobre o fluido que vai para essa moto. O fluido é indicado a gente comprar uma marca de renome e tal, é o DOT 4, tá? O DOT 3 ele não aguenta a mesma temperatura sem perder propriedade, então indicado é o DOT 4. E por aqui tem a bombinha, né, que bombeia, que leva, não sei se é radial, não tenho certeza, eu acho que não. Aí aqui tem a mangueira, que desce por ali, tá vendo? Que vai por aqui. Aí essa daqui é do lado direito e a outra ali, vou tentar pegar, sai aqui, ó. Deixa eu um pilar aqui. Ela sai que é difícil de ver, cara, tá vendo? O óleo, o fluido de freio, ele é o que faz a pressão morder o disco, a pinça morder o disco. Sem ele, provavelmente o sistema resseca e a moto perde a frenagem, né? O que é extremamente perigoso, né? E por que que eu ia falar sobre a diferença da frenagem dianteira para traseira? Porque quando o cara tá começando a andar de moto, ele pensa o quê? Não vou usar o freio dianteiro, porque senão vou cair. O que de certa forma não está totalmente errado, até porque a pessoa não tem experiência para saber, né, manusear o freio sem tomar susto. Porém, quando a pessoa já tem um certo nível de experiência, o indicado é você frear mais com o freio dianteiro do que com o freio traseiro. Por quê? Porque quando você freia com o freio dianteiro, é como se tivesse alguém empurrando a moto para trás. Vamos tentar explicar assim, ó. Como se tivesse alguém tentando empurrar a moto para trás. Então ela para realmente. E quando você freia só o traseiro, o ideal é você frear mais com esse e auxiliar com o de trás. E por que isso? Porque quando você freia só com o de trás, é meio que se tivesse alguém segurando a traseira dela, sabe? E quando, vamos analisar assim, vamos dizer que você está andando de bicicleta, um amigo seu gruda nela e começa a puxar ela. Não vai parar, ela vai ficar arrastando. E vamos dizer que teoricamente é mais ou menos isso que acontece. Tanto é que quando você vê, num exemplo, a pessoa vindo e freando só com o freio traseiro e depois com o freio dianteiro ele para. Esse daqui segura. Então é indicado o quê? Que você tem experiência, principalmente com esse tipo de moto, que você freie com o freio dianteiro, a não ser algumas situações, areião, você viu areia, pedrinha, aí é indicado você frear só com o de trás, só com ele mesmo, do que com o freio da frente. Porque se você frear com esse, aí a chance de você ir para o chão é grande. E não é muito legal, né? E aí é basicamente isso. Por isso que é indicado o freio dianteiro ser usado em mais porcentagem do que o traseiro. Eu diria aqui que se você estiver andando devagar, né? Óbvio que não tem como você usar 100% do freio em nenhum momento, porque senão aí trava, né? Se você usar aí, assim, no chutômetro, uns 50% de freio dianteiro aí, ou menos, e uns 30% do traseiro, você consegue parar a moto em situações que você está andando normalmente. Agora, se você estiver rápido, aí já é mais difícil, né? Então, é basicamente essa a diferença. E o ABS, ele é bom pra gente que usa a moto na cidade, por quê? Porque você pode abusar um pouco mais sem travar a roda, principalmente a dianteira, porque a dianteira, se ela travar, a possibilidade de chão é grande. E aí a moto tem uma eficiência urbana de freio melhor do que essas motos aqui. Porém, falando de outro assunto, né, mudando, quando você vai pra pista, aí o ideal as motos não terem ABS, porque dá para a pessoa, o piloto no caso, atacar mais a curva. Ele entra meio que no drift e a moto ela já entra atacando a curva, porque o ABS, ele, vamos dizer assim, se o cara tem 100 metros de curva para frear, para fazer a frenagem, se ele aperta o ABS, meio que, apesar da moto frear, ele não consegue atacar a curva, ele meio que perde
essa distância. A moto para, mas ela meio que ela não vai ter um desempenho esportivo muito bom para as curvas, no caso. Isso daí eu vi num vídeo do Faustino, ele explicando basicamente como que funciona, porque que os pilotos preferem motos sem ABS do que com ABS. É uma coisa que às vezes a gente não sabe, mas é basicamente isso daí. Porém, né, que nem essa moto aqui, se ela tivesse ABS seria melhor, né? Porque ela é bem perigosa, ela não tem nenhum controle, né? Não tem ABS, então, assim, tem que tomar cuidado com ela. Mas é isso aí, pessoal. Tentei fazer um vídeo aqui para tentar explicar, né? Falei sobre a malha de aço, que ela não deixa dilatar. Você pode abusar não, né? Você pode apertar o freio, fazer frenagens fortes, principalmente na pista, e não vai perder eficiência. Essas borrachas aqui, elas perdem eficiência. E só para complementar, eu acho que todas essas motos, principalmente as novas, é uma crítica que eu faço porque isso seria bom para nós, apesar de aumentar o preço. Se você tivesse no mercado todas essas motos aqui, a mais básica com AeroKeep e ABS, seria perfeito. Porque essas motos aqui dão 300 por hora, né? Então elas têm que ter uma frenagem eficiente a todo momento. E por que eu falo isso? Porque eu lembro que em 2013 a Dafra lançou a Next 250 com AeroKeep. Agora eu não me lembro se tem nas duas. Qualquer coisa eu coloco essas informações aqui. Eu acredito que tem nas duas o AeroKeep. Se eu não colocar nada é porque tem. E é uma moto 250, pessoal, monocilíndrica. E essas motos aqui, elas são caras, independente de serem básicas. Elas poderiam vir com o AeroKeep, né? É que nem, vamos dizer assim, ela tem um amortecedor de direção aqui, não querendo prolongar não. Mas imagina se ela não viesse com amortecedor de direção e uma moto 250 cilindradas, 2 cilindros viesse. Seria meio estranho, né? Seria meio estranho, então essa moto precisa. Essa daqui, ela veio numa época que a filosofia era diferente, não precisava de controle de tração, de controle de estabilidade, de ABS e tal, mas hoje é muito necessário, pelo menos ter o ABS e o AeroKeep. E na minha opinião, sendo ingênuo, vamos dizer assim, eu gostaria muito que elas viessem com o ABS e com o AeroKeep sem aumentar o preço, uma coisa que é difícil de acontecer porque a gente sabe como que as marcas são, né? Mas beleza, pessoal. Vou finalizar, ficou meio grande o vídeo aqui e até a próxima.